A minha pensata de hoje chama-se O Estranho Mundo Novo, uma brincadeira com aquele livro do Aldous Huxley chamado O Admirável Mundo Novo. Pelo menos até agora, nos dias que correm, esse mundo novo que a gente está vivendo, de admirável não tem nada. O que a gente está vivendo me lembrou os versos de uma canção escrita pelo Milton Nascimento e o Ronaldo Bastos em 1972, daquele disco fantástico chamado Clube da Esquina. Os versos que dizem o seguinte: sei que nada será como antes, o amanhã. Que notícias me dão os amigos, que notícia me dão de você. Estes versos têm muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Como é que a gente poderia imaginar estar vivendo num tempo em que um beijo, um abraço, um aperto de mão pudessem ser letais, pudessem levar uma pessoa para o hospital? Pois é, hoje é o vírus Covid-19, amanhã poderá ser outro muito pior. A pandemia nos ensina que nós, Homo sapiens, do jeito que a gente chegou até aqui, não dá mais para continuar. Só me ocorre uma coisa para comparar o que a gente está vivendo hoje, assim, uma coisa de pior. Se houvesse uma enorme hecatombe nuclear, né, que os grandes potências mundiais lançassem ogivas nucleares por tudo quanto é lado, a gente ia ficar perdido igual cachorro em dia de mudança. Aliás, como a gente está hoje. A pandemia nos ensina que o vírus atinge qualquer um. Preto, branco, chinês, holandês, né? Não distingue cultura, religião, profissão, situação financeira, nada. O vírus nos ensina que estamos irremediavelmente conectados nesse mundo. O que afeta um, afeta todo mundo. O vírus, para atravessar as fronteiras, ele não precisa de passaporte nem visto de trabalho. Portanto, a xenofobia, o isolacionismo, a desconfiança não ajudam em nada, só atrapalham. A hora é de confiança mútua e solidariedade entre os povos, entre as pessoas. O vírus nos ensina quanto nós somos frágeis perante as forças da natureza e como é importante a saúde pública e como nós temos sido tão negligentes nesse assunto. A epidemia, nesses dias de isolamento, nos ensina também muitas coisas, que a gente precisa aprender o que é importante e o que não é importante para se viver. A quarentena nos mostra que a gente pode viver muito bem sem um monte de supérfluos que nos cercam no cotidiano e principalmente sem esses luxos e esse consumismo desvairado que a gente acaba vivendo sem pensar direito. Durante a epidemia, a gente descobre quem é solidário, quem é generoso, quem se busca ser cooperativo, e também a gente descobre quem é mesquinho, quem é ignorante, quem é boçal. A epidemia do vírus corona nos ensina que um vírus microscópico pode parar o mundo, o nosso mundo. E de repente a gente acorda de manhã, se olha no espelho e descobre como a nossa existência é frágil, como estamos protegidos e vulneráveis. A pandemia nos ensina que um futuro melhor vai depender muito do que a gente fizer agora, daqui por diante. A epidemia nos ensina que só o conhecimento, o saber e a ciência podem nos salvar da extinção. O coronavírus pode ser muito mais do que uma epidemia, uma pandemia. Ela pode ser um sinal, talvez até uma última chance, de que a gente tem que mudar o nosso modo de viver nesse planeta. Temos que abandonar de vez os preconceitos, as ideologias, as crenças ignorantes e as mistificações. As mudanças que já estavam ocorrendo em velocidade espantosa por conta da revolução digital, do dia para a noite se transformaram em mudança radical que veio para ficar. O mundo que nós vivemos até o mês passado, pessoal, acabou. Não volta mais. Insistir em comportamentos do passado pode ser um erro fatal. O modo que nós estávamos vivendo até então mostrou cabalmente que era inadequado para o desenvolvimento da espécie humana. Nada ficou de pé. E eu aqui fico pensando, e quem não tem acesso às plataformas digitais? Morre na largada? E quem não tem acesso a água e esgoto, pressupostos mínimos para a higiene, uma conquista do século XVIII, como é que fica? E no Brasil,
A falta de esgoto atinge quase metade da população. Isso no século XXI. O esgoto é uma conquista do século XVIII, pessoal. O que me preocupa é que muitos daqueles que nos governam não têm a mínima capacidade de entender o tamanho dos problemas que nós estamos enfrentando. E o que é pior, isso também mostra que eles serão incapazes de formular e liderar novos caminhos para enfrentar esses problemas, que não são do Brasil só, são da humanidade. Essas pessoas insistem em querer enxergar o hoje com os olhos de ontem. Mas isso não serve mais. Eles querem voltar para a normalidade. Uma normalidade que nunca existiu. O coronavírus é um sintoma, uma consequência, não é uma causa. Um vírus pula do animal silvestre para um animal doméstico e para o ser humano, ou direto do animal silvestre para o ser humano, faz mutações dentro do nosso organismo e bingo! Temos aí mais uma epidemia, uma pandemia, uma doença que até agora não tem uma cura clara. E esse processo faz parte da natureza. Nos últimos anos, alguns líderes mundiais muito importantes investiram muito no descrédito na ciência, na cultura e no conhecimento. E hoje faltam líderes mundiais capazes de organizar globalmente a humanidade para deter o vírus. Os Estados Unidos sempre foram uma liderança mundial por sua capacidade econômica, por sua capacidade da sua ciência, da sua tecnologia. Os Estados Unidos sempre foi uma liderança mundial nas grandes crises. Basta lembrar a epidemia do Ebola ou a grande crise de 2008. Infelizmente, nos últimos tempos, os Estados Unidos vêm abdicando desse papel tão importante que ele tem no cenário mundial. O atual presidente dos Estados Unidos, na minha opinião, é um grande responsável por isso. Mas também quem é que vai seguir um líder que faz questão de dizer que a América, ou eu, em primeiro lugar? Está mais do que claro que saúde, educação, infraestrutura, renda e meio ambiente são as questões mais importantes e que dizem respeito a toda a humanidade. Temos que mudar radicalmente o nosso comportamento. Nós temos que nos reinventar. E só eu sei, aliás, todo mundo sabe, como é difícil e doloroso a gente ter que se reinventar. Nós temos que nos concentrar naquilo que realmente é problema e não ficar perdendo tempo com picuinhas inúteis. Temos que cuidar daqueles que são mais vulneráveis, as crianças, os idosos e, sobretudo, aqueles mais pobres, que são os mais desprotegidos e que são a ampla maioria. Temos uma questão muito clara para tratar, pessoal: a demografia. Afinal, quantos cabem no planeta? Alguns dizem que são 10 bilhões, outros que são 12 bilhões. O fato é que quando eu nasci, há 61 anos atrás, nós éramos cerca de 3 bilhões. 60 anos depois, já somos quase 8 bilhões. A gente precisa ser menos gente e ocupar de forma mais racional o espaço geográfico. Por isso, a questão ambiental é tão importante. Vivemos, hoje em dia, obrigatoriamente em grandes aglomerados urbanos. Como é que a gente faz? Como fazer para parar de crescer a população mundial descontroladamente? A resposta é uma só: educação. E a economia? Como vamos sair dessa situação de quase colapso? As pessoas se perguntam e procuram resposta nos telejornais. Temos que resolver as nossas assimetrias entre as economias, ou seja, as diferenças econômicas entre os países. Temos que resolver o problema mundial da crescente concentração de renda e do consumismo sem sentido. Como absorver a enorme recessão mundial que já está contratada? Não vai ser olhando para o passado. O passado já não vale mais nada. As relações econômicas vão ter que se dar em novas bases. A base é o crédito. E não me refiro ao crédito que, junto ao débito, se define nas transações financeiras. Antes do significado financeiro, o vocábulo crédito vem do latim credere, acreditar, confiar. Eu posso acreditar em você, eu tenho que acreditar em você, que a gente pode conversar e conviver normalmente sem que você tire uma faca do bolso e me apunhale ou vá sequestrar, roubar a minha filha. Do crédito nasceu a convivência civilizada em sociedade. Só muito depois, o crédito virou uma operação financeira. Vamos ter que voltar ao princípio da palavra latina credere, né? O crer, como se dizia, confiar no semelhante até prova em contrário.
E se a classe política não conseguir acompanhar e entender as transformações da vida real, ela vai perder sua relevância, sua importância, a sua substância e legitimidade assim de repente, como as coisas têm acabado ultimamente. E isso é muito perigoso. E eu me refiro aos homens que ocupam os mais altos cargos de representação institucional. Não me refiro às instituições em si. Elas são muito importantes. Por isso que a questão da gestão se coloca como essencial nessa crise e nas outras que sempre estarão aí por vir. Gestão com sabedoria, calma, conhecimento, experiência, competência, preparo e propósito é mandatório, pessoal, é obrigatório. Passou o tempo dos despreparados, dos incompetentes terem espaço e relevância. Isso é perigoso e é até mortal. Para haver uma boa gestão, mais uma vez a resposta é uma só: educação. Educação e meritocracia. A questão no mundo é gestão, e gestão é saber identificar problemas corretamente e encaminhar as soluções. Isso requer ciência, conhecimento, perspicácia, criatividade, coragem, liderança, competência e proficiência. Vamos aproveitar os dias de quarentena para refletir de como queremos viver depois de que essa epidemia passar. E vamos também pensar em que tipo de sociedade queremos viver, ou melhor, em que tipo de sociedade nós podemos viver. Quarentena é tempo de reflexão. E nada melhor por uma reflexão e até relaxar um pouco do que um bom livro. O livro, depois do cachorro, é o melhor amigo do homem. Essa pensata me fez lembrar de um livro que eu li há 5 anos atrás. Chama-se Saturno nos Trópicos, do escritor gaúcho, já falecido infelizmente, Moacir Scliar, da editora Companhia das Letras. Moacir, que também era médico, nos conta como a melancolia chegou aos trópicos. A melancolia, esse sentimento que hoje em dia assalta a muitos de nós, aqui todos trancados em casa. Em Saturno nos Trópicos, Moacir Scliar nos conta a história da melancolia e como esse sentimento veio acabar aqui no Ocidente, através, inclusive, da peste negra. Não, a peste negra não nos atingiu aqui, mas como a peste negra afetou a população na Europa, aumentando esse sentimento de melancolia, que depois, na era dos descobrimentos, acabou chegando até aqui. Não a peste negra, a melancolia. Scliar vai desfiando a história da melancolia no Ocidente, através da ciência, das artes, até chegar no Brasil. E mais, o que os nossos antepassados inventaram para se contrapor a esse sentimento tão pesado de carregar? A caipirinha, o carnaval, a nossa música tão rica, enfim, como a gente enfrenta a melancolia. É isso aí, nada como um bom livro e uma pensata. Não se esqueça de assinar o meu canal, não se esqueça de dar o seu like, mandar o seu comentário. Eu também estou fazendo agora um podcast chamado Longe Se Vai, em que eu falo sobre o futuro, converso sobre o futuro com pessoas que eu acho que são bem interessantes. Vale a pena dar uma checada lá. Um beijo e um queijo, tchau. Um beijo e um queijo, tchau.